Bom dia, bom dia, bom dia, na paz de Cristo. Sou o pastor Estevão Pereira e estou passando por aqui, estudando a palavra do Senhor nesta manhã, meditando nela, colocar a Deus o desejo no meu coração de fazer essa live. E eu quero, na manhã deste dia, eu quero falar com você que está angustiado. Eu não quero falar com mais ninguém. Eu estou fazendo esta live para alcançar você que está angustiado. Tomando meu tereré, estudando a palavra de Deus, me veio o desejo de abordar esse assunto. Com certeza, o Senhor Deus, Ele é onipotente. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é onipotente. E como um Deus onipotente, Ele pode tudo, resolve tudo, Ele é imbatível. E a Bíblia deixa claro que o nosso Deus também, Ele é onisciente. E como um Deus onisciente, Ele é sabedor de tudo. Nada está oculto diante dos seus olhos. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Ele sabe que você está angustiado. E a Bíblia diz também que o Senhor Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui bem pertinho ao meu lado. E Ele sabe, Ele conhece, está vendo o desejo do meu coração. Ele me contempla tomando meu tereré, estudando a palavra, e Ele colocar ao meu coração desejo de abordarmos esse assunto. E esse assunto que vamos abordar nesta manhã traz por título, e esse título é uma pergunta: você está angustiado? Você que me assiste nesse instante, você está angustiada? Amigo, colega, companheiro de ministério, você está angustiado? O subtema: você conhece as causas dessa angústia? Se você está angustiado, primeiro, você tem o dever, a obrigação de conhecer as causas desta angústia. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, nós vamos mencionar algumas pessoas aqui que nós encontramos eles angustiados. Nós vamos ver aqui Davi no Salmo de número 18. Nós encontramos o salmista Davi, ele estava angustiado. Davi, servo
do Senhor Deus, apesar de ser um servo do Senhor, apesar de ter sido ungido pelo Senhor, Davi estava angustiado. E ele, nesse salmo, ele cantou as palavras desse salmo, desse cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Davi, como ungido do Senhor, Davi passou por momentos tão difíceis. E qual foi a causa da angústia de Davi? A causa da angústia de Davi, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria de toda forma eliminar o salmista. E quando eu olho para o Salmo de número 18, eu encontro o salmista, mesmo angustiado, ele fazendo uma declaração, uma afirmação. O salmista, ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Ele estava angustiado, manifestou o seu amor, que era exclusivo somente ao Senhor Deus, e ele torna público que o Senhor Deus era a sua força. E ele vai muito mais além. O salmista, ele disse: o Senhor é a minha rocha. Ele é a minha rocha. O salmista estava dizendo: olha, os meus pés não estão firmados em lodos. Os meus pés estão firmados em uma rocha. Porém, Davi estava angustiado. Davi fala que o Senhor Deus era para ele a sua fortaleza, mas ele estava angustiado. O salmista Davi, ele declara que o Senhor Deus era o seu libertador. Agora aqui ele dando o seu testemunho, Davi, ele deixou bem claro a quem ele recorria no seu momento de angústia. Nós precisamos saber as causas da nossa angústia. A angústia é normal. É normal na vida de um cristão. Por que não? Porque você aceitou a Cristo. Você aceitou a Cristo, você não quer passar por angústia? Quem falou que você vai estar isento de passar por angústia? Não, você está nesta terra, você está nesse corpo que fora gerado em pecado. Quem foi alcançado foi a sua alma, vendo? A sua alma foi alcançada. Você foi resgatado, mas o corpo que foi gerado em pecado, ele está intacto. Nós recebemos a cidadania celestiana, mas temos ainda, somos cidadão normal, comum, estamos nessa terra. E porque estamos aqui, somos sujeitos a passarmos por angústia, né? Mas angústia
O que é angústia, pastor? Angústia é um sentimento que está relacionado com situações que aconteceu. Preste bem atenção. A angústia é um sentimento que está relacionado com situações que acontecem ou aconteceu na vida da pessoa e que trazem muitas preocupações. Agora, como saber o diagnóstico de uma doença gera angústia? A perda de uma família gera angústia, ou ter um desgosto amoroso. Então, angústia é um sentimento que está relacionado com situações que acontecem na vida da pessoa e que trazem muitas preocupações. Como saber o diagnóstico de uma doença, perder um familiar ou ter um diagnóstico. Mas eu pergunto nesta manhã, você está angustiado? Você conhece as causas dessa angústia? Aqui nós encontramos Davi, no Salmo de número 18. A Bíblia diz que Davi abriu o coração diante do Senhor Deus. Preste bem atenção. Davi sabia, Davi conhecia as causas da sua angústia. Davi tinha convicção que somente o Senhor Deus poderia livrar Davi das causas desta angústia. E a Bíblia diz que Davi agora, diante do Senhor Deus, ele rasga o seu coração. E ele abriu o seu coração de uma forma que agradou o coração de Deus. Porque quando ele abriu o seu coração, primeira coisa, Davi expressa o amor que ele tinha pelo Senhor. Note bem, nós servimos um Deus, como eu disse anteriormente, onipotente. Nós servimos um Deus onisciente. Nós servimos um Deus onipresente. Aqui, Davi abre o seu coração na presença do Senhor e faz as suas declarações. Dizendo Davi, eu te amo. Davi estava dizendo para o Senhor Deus, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Deus que sonda os nossos corações estava olhando Davi de dentro para fora. Nós não temos como impressionar o Senhor Deus. Ele é terrível, ele é tremendo, ele é maravilhoso e ele olha-nos de dentro para fora. O Senhor estava vendo a veracidade, a sinceridade. A angústia aqui na vida de Davi tinha uma finalidade. E o Senhor Deus sabia que hoje eu e você estaríamos meditando nesse assunto, falando a respeito da angústia. E o Senhor queria nos ensinar através de Davi. E aqui nós estamos diante de uma lição e nós precisamos aprender e sermos conscientizados que é impossível viver nesse mundo
sem passarmos por angústia. Mas aqui nós aprendemos também que podemos, diante do Senhor Deus, abrir o nosso coração e manifestar o nosso amor, mesmo estando angustiado, mesmo sabendo as causas desta angústia. Davi fora perseguido pelo exército e pelo comandante, pelo rei Saul. Saul queria de toda forma matar Davi, mas Davi, diante do Senhor Deus, Davi adorador por excelência, Davi tinha convicção de que o Senhor, somente o Senhor, poderia lhe dar livramento. O Espírito de Deus testificou com Davi que nós iríamos aprender a momento na nossa vida, se você atentar bem, o próprio Espírito do Senhor vai habilitar você para suportar, para viver, para passar por isso, sabendo que nós estaremos ensinando, deixando um legado a outras pessoas. Então note aqui, o salmista Davi disse, olha, as cordas da morte me enredaram. Davi diz, as torrentes da destruição me surpreenderam. Ora, Davi era um rei, um homem de guerra, um homem que as pessoas deram testemunho dele. E ele diz, as cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Mas Davi diz, na minha angústia, na minha aflição, clamei ao Senhor. Escuta, a convicção leva-nos a tomarmos decisões. A convicção leva-nos a tornarmos público aonde está depositada a nossa confiança. A convicção não deixa a pessoa em cima do muro. Então, Davi, ele diz, na minha angústia, na minha aflição. A aflição era dele. Quem estava sendo perseguido era ele. Mas Davi sabia as causas desta aflição, dessa angústia. Por quê? Deus, o Senhor Deus, havia rejeitado Saul. Davi sabia que com a rejeição de Saul, Deus determinou que Samuel enchesse o seu vaso de azeite e fosse à casa de Jessé e ungisse Davi sucessor de Saul. Davi sabia as causas dessa angústia. Davi sabia que esta angústia era porque ele havia sido ungido rei. E ele seria, no tempo de Deus, o sucessor de um homem que Deus havia o rejeitado. Davi sabia que para todo propósito existe um tempo determinado. Ramandagama súbia. Não é porque você foi ungido que você está isento de passar por aflições, por angústia. Eu vim aqui nesta manhã de vitória para dizer para você, olha, chegue aos pés do Senhor, rasgue este teu coração, abre o seu coração diante do Senhor, o Deus que te escolheu, o Deus que te ungiu. Ele não vai abrir mão de você nunca. Ele tem os elementos necessários que você precisa para sobreviver. Esta angústia não vai te matar. Ramandagama súbia. Você está passando por isso.
para você ter experiência. O Senhor cumprirá o que Ele prometeu. Você vai tomar posse, sim, das promessas do Senhor, mas você precisa ter experiências próprias. Você precisa ter testemunhos. Deus não queria que Davi fosse um mero rei simplesmente, mas o Senhor queria que as estrelas de Davi fossem estrelas chamadas testemunhos, experiências que somente o Senhor Deus pode dar. Eu percebo nesta manhã que o Senhor Deus está derramando graça sobre a tua vida. Eu percebo nesta manhã que é um grande mover de Deus tomando conta da tua vida na manhã deste dia. Não foi à toa que o Espírito do Senhor levou-me a meditar nesse assunto. Você que entrou aí agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, companheiro, você está angustiado. Você está angustiado. Você conhece as causas dessa angústia. Você não lembra. Você não conhece. Eu quero te convidar para entrar na presença do Senhor. Abrir o seu coração. O Senhor vai fazer você lembrar as causas desta angústia. Aqui o salmista Davi, ele disse, na minha angústia, na minha, particularmente, a angústia era dele. Davi sabia que essa angústia era dele. Davi sabia a causa da angústia. Foi porque ele havia sido ungido rei. E agora, no mundo espiritual, havia uma potestade em cima de Davi. No mundo físico, os homens se mobilizaram, queriam e acharam que iriam destruir Davi. Você acha que Deus te ungiu para perecer? Você acha que Deus te chamou, te escolheu para perecer? De maneira alguma. Davi, aqui, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Escuta, não é porque você foi ungido pelo Senhor que você está isento de gritar por socorro. Davi sabia que não era feio um rei gritar. Davi não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar e tampouco comentar ao seu respeito. Davi não pensou que as pessoas iriam achar ele como louco. Imagina um homem que for ungido rei e agora correndo dos seus inimigos, correndo de Saul. Que rei é esse? Davi não pensou nos comentários, nos questionamentos. Como pode um homem ser ungido, ser honrado e agora correndo pelas cavernas, pelas montanhas, pelos campos para não morrer? Que unção é essa? Mas Davi tinha consciência, Davi tinha convicção que fora o Senhor Deus que o havia ungido ele como rei. Ei, a unção que está sobre você é para você fazer a diferença. O que vai pesar é o que o Espírito Santo testemunhar com você. Davi tinha ousadia. E Davi diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ei, ungido clama. Ungido grita. É normal isso. Davi, mesmo sendo ungido rei, Davi gritou, ele diz, gritei por socorro ao meu Deus.
Davi não clamou por socorro a Jessé. Davi não clamou por socorro aos seus irmãos. Davi sabia que foi o Senhor Deus que o havia ungido ele como rei. E Davi diz: do seu templo ele ouviu a minha voz. Ele diz: olha, além de ouvir a minha voz, ouviu o meu grito. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E Davi agora estufa o seu peito e disse: a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Aleluia! O Senhor Deus tomou as dores do salmista Davi. O Senhor Deus agora sai em defesa de Davi. Mas Deus só age depois que nós gritamos. O Senhor Deus só age depois que nós abrimos o coração diante dele. O Senhor Deus só age depois que nós manifestamos o nosso amor, mesmo angustiado. Temos que manifestar. Mesmo angustiado, manifesta de onde vem a tua força. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro no livro de Gênesis, capítulo de número 42, eu encontro aqui os irmãos de José. Em Gênesis capítulo 42, versículo de número 21. Os irmãos de José, somente no Egito, quando José já estava no Egito como governador, é que os irmãos de José foram entender as causas das suas angústias. Os irmãos de José só foram entender quando eles desceram ao Egito. E a Bíblia diz no versículo de número 21, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Olha só, vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Escuta, escuta, o Senhor Deus quer trazer alívio ao teu coração. Você quer vitória, você quer que Deus tire do seu coração esta angústia, mas você não quer deixar o Espírito Santo levar você a descobrir, a obter informações, a saber as causas dessa angústia que você está enfrentando. Os irmãos de José tiveram que descer ao Egito. Deus criou situações, Deus criou um mecanismo para que os irmãos de José, de livre, espontânea pressão, foram obrigados a descerem no Egito. Escuta, uma coisa que eu aprendo aqui. José, ele entendeu quando ele estava sendo torturado pelos seus irmãos. Escuta, você que tem sonho, você precisa ter equilíbrio emocional. Você precisa
estreitar a sua amizade com quem lhe deu o sonho. Você não vê José reagindo em sua casa, no seio da sua família. Você vê José mantendo a sua identidade. Você não encontra José quando recebeu a missão do seu pai a ir ao encontro dos seus irmãos no campo. Quando seus irmãos o avistaram, disseram: lá vem o sonhador. Escuta, a causa do sofrimento de José era porque ele contou os seus sonhos. Mas José entendeu que ele estava sofrendo porque ele contou os seus sonhos. Mas o Espírito de Deus o consolou. O consolou José, que ele não errou ao contar os seus sonhos. Era necessário que ele contasse os seus sonhos. José fora convencido pelo Espírito de Deus que os seus irmãos seriam a ferramenta. Os seus irmãos seriam aqueles que iriam executar o projeto. Os seus irmãos seriam eles que iriam levar José no ponto de partida para viver os seus sonhos. Escuta, um sonhador não está isento de passar por angústia, mas ele tem convicção das causas dessa angústia, o porquê lhe sobreveio esta angústia. José foi lançado na cova. José perdeu a sua capa, que fazia diferença entre ele e os seus irmãos. Mas Davi foi levado pelos seus irmãos no lugar certinho. Aleluia! Note bem, ele foi levado para o lugar certo. Você não vê José com depressão. Você não vê José desesperado. Você não vê José blasfemando contra Deus. Você acha que José não passou por grande angústia? Você acha que José não passou angústia muito grande de sair do convívio dos seus pais? Você acha que José não passou por angústia por saber que foram seus irmãos que o lançaram em uma cova? Você acha que José não passou por angústia em saber que os seus irmãos o venderam como escravo? Vocês acham que José, quando estava na casa de Potifar, que ele foi acusado de assédio, você acha que José não passou por angústia? Saber que ele estava na casa de Potifar, porque os seus irmãos o venderam como escravo, e ele estava já angustiado, angústia sobre angústia, e finalmente José é lançado no cárcere, angústia sobre angústia e sobre angústia. Mas o importante, o que pesava não era a angústia que pairava sobre José, era a convicção de que Deus estava com ele. E tudo que José colocava às suas mãos prosperava. Ei, angústia não vai fazer o povo não ver Deus na sua vida. Angústia leva-nos a sangrar por dentro, mas não permite que nós perdemos a nossa identidade. A angústia faz-nos chorar amargamente, mas não faz com que nós perdemos a nossa comunhão com Deus. A angústia faz-nos sangrar por dentro, mas nunca tira de nós a convicção. O salmista diz: eu sei que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. A angústia tomou conta do apóstolo Paulo, mas ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Ramandagamasúbia,
ele tinha convicção dentro de si. E agora ele faz a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, pedindo a ele que trouxesse os pergaminhos. Ele estava angustiado, ele sabia que o tempo da sua partida estava se aproximando, mas ele diz: combati o bom combate, mas guardei a fé. Ei, Arabalagaçúbia, eu te convido nesta manhã para chegar diante do Senhor Deus. Pergunta a Ele: Senhor, quais são as causas da minha angústia? O Senhor tem o que você precisa. Aqui os irmãos de José, a Bíblia diz que José torna os seus irmãos. No terceiro dia, José lhe diz: eu tenho temor de Deus. Angústia não deixa, não é capaz de fazer o homem perder, a mulher, o obreiro, perder o temor de Deus. José já no Egito, no terceiro dia, José lhe diz: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais volte, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovam as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nossos irmãos. Escuta, será que esta angústia tua não é causa de injustiça que você cometeu? Será que essa angústia que invade a sua alma não é causa de compromisso que você não honrou? Será que esta angústia que toma conta da sua vida, será que não é causa de votos que você fez e você nunca cumpriu? Será que esta angústia não são causas de injustiças? Porque a Bíblia diz que a injustiça é para o Senhor considerado como imundícia. Escuta, aqui os irmãos de José tiveram que descer ao Egito. E para eles descerem ao Egito, teve que haver uma grande fome. Para eles desejar descer ao Egito, foi necessário eles receberem informação de que havia bonança no Egito. Eles jamais imaginariam que iriam encontrar José governando o Egito. Existem coisas que Deus faz que os seres humanos nunca imaginarão que Ele é capaz de fazer. Escuta, será que não tem ninguém sofrendo por causa de problemas mal resolvidos? E esta angústia veio. Os irmãos de José teriam que encontrar com José no Egito. Escuta, muitas das vezes, para reconhecermos as causas das nossas angústias, ainda que for necessário descer ao Egito, desçamos ao Egito sem nos contaminarmos. O importante é saber por onde começar. Davi só se abriu perante o Senhor Deus porque a angústia era muito grande. E lá, rasgando o seu coração, abrindo o seu coração perante o Senhor Deus, Davi foi saber na íntegra as causas da sua angústia. Até Davi assumir o poder,
permaneceu angustiado, mas assumiu o poder. Escuta, Davi, estando no palácio, ele lembrou das suas angústias. E ele lembrou que na angústia ele fez aliança. Ramacamassub, olha como Deus trabalha. Ele nunca imaginava que Mefibosete estava em Lodebar. Escuta aqui. Mas Deus fez Davi lembrar das angústias que ele passou e que Deus lhe dera a vitória. Mas Davi também lembrou que na angústia ele fez compromisso, ele fez aliança. E a Bíblia diz: se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa, será aceita no céu. Rabashurekobe Anagasúbia. Davi estava no palácio. Davi não tinha como descer em Lodebar, mas Davi procurou saber aonde estava alguém da linhagem de Jonatas. Ele lembrou da aliança que ele fez quando estava angustiado. Saul procurava a sua vida. Saul já havia sido morto. Jonatas já não existia mais. Mas havia alguém da linhagem de Jonatas. Havia Mefibosete em Lodebar, angustiado, sabendo que não nasceu paraplégico, não nasceu aleijado. Mefibosete estava angustiado 2 vezes, sofrendo em Lodebar, terra do esquecimento. Olhava para os seus pés deficientes, mas sabia que ele tinha herança. Ramai do Combe Anagasúbia. Deus age nos palácios para fazer com que alguém saia de Lodebar. Muito cuidado. Nós fazemos aliança na angústia. Quando chega na bonança, a probabilidade de esquecermos é de 100%. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. O Espírito de Deus trouxe a memória de Davi. E Davi procura agora a Ziba. Sobrou alguém da linhagem de Jonatas, para que possamos usar de misericórdia para com ele. Ziba diz: sobrou sim, sobrou Mefibosete, aleijado, ele está em Lodebar. Davi quebra o protocolo. Ei, se você fez aliança na angústia, Deus te convida nesta manhã para quebrar protocolo. Você tem que cumprir a aliança que você fez. Você tem que cumprir o voto que você fez. Davi fez um voto na angústia. Davi fez voto com Jonatas. Jonatas já havia morrido, mas Deus não se esqueceu daquela aliança que ele fizera com Jonatas. Jonatas estava no paraíso, mas a sua semente estava em Lodebar. Davi estava no palácio, mas o Deus que trabalha em Lodebar, o Deus que trabalha na caverna, o Deus que trabalha no deserto, o Deus que trabalha no Egito, é o mesmo Deus que trabalha no palácio. Ramai no Come Anagasúbia. Eu sinto alegria no céu. Eu sinto que o seu Deus está quebrando algemas nesta manhã. Eu percebo que existem vidas que estavam tão angustiadas que desejou a morte. Mas Deus está derramando graça sobre você agora. Você não vai perecer.
A aliança foi feita na angústia. Deixa Deus ser o teu advogado. Deus é o teu advogado. Deus é Deus de Lodebar. Deus é Deus que age no cárcere. Deus é Deus que age no Egito. Deus é Deus que age no palácio. E agora o rei manda buscar Mefibosete, aleijado. Mefibosete agora vai comer com o rei no palácio, aleijado, mas fruto de uma aliança feito na angústia. Há perigos quando nós estamos angustiados, porque quando estamos angustiados, nós fazemos voto, nós fazemos compromisso, nós fazemos promessa, somos tendenciosos a esquecer. Mas na manhã deste dia, o Espírito do Senhor quer levar você a conhecer, a reconhecer, a admitir as causas desta angústia. Deus não dá vitória para ser humano nenhum sem primeiro levar ele a conhecer as causas da sua angústia, admitir, aleluia. Aí Deus entra em cena, aleluia. Os irmãos de José reconheceram lá no Egito a causa da sua angústia. E a Bíblia diz: e eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Os irmãos de José disseram: a causa desta angústia é o que nós fizemos a José. E a Bíblia diz, eles disseram: vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Olha a causa. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas como irmão mais velho, ele simplesmente recomendou os irmãos, mas não colocou as mãos para fazer nada. Tudo isso, permissão divina. Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Olha só. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Eles tiveram que voltar para Canaã. Eles tiveram que agora cumprir a ordem estabelecida pelo governador do Egito. Era o preço. Eles tiveram que pagar o preço. Agora eles estavam vivendo angústia, sem saber que era José. Ei, Deus está trabalhando. Eu quero orar por você nesse instante. Não morra, não mate, não se mate. A febre tem a causa. A causa só descobre através de exame. Para haver exame, tem que haver a prescrição. Quem faz a prescrição são os médicos. Os médicos dão a receita. Você compra o remédio. O Espírito Santo dá o diagnóstico. O Espírito Santo é o remédio. O Espírito Santo te ajuda. E o tempo de cantar chega. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Eu quero orar por você nesse instante. Senhor, eu te apresento as dezenas e dezenas de vidas que estão me assistindo agora. Te apresento, meu Deus, as milhares e milhares e milhares de vidas que vão me ouvir. E eu quero, Senhor, ministrar a bênção do Senhor sobre eles.
porque a tua palavra me afirma que a morte e a vida está no poder da língua. Pai querido, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A escolha, ela é individual. E eu quero ministrar a bênção sobre aqueles que estão me assistindo nesse instante, sobre aqueles que hão de me assistir. E eu, crendo pelo poder da tua palavra, te peço, Senhor, determina o milagre, porque a ministração cabe a mim, a exposição da palavra cabe a mim, ouvir a tua voz cabe a mim, mas determinar cabe ao Senhor. Mas o Senhor tem um compromisso com a tua palavra e com aqueles que têm compromisso com a tua palavra, e o Senhor nunca me deixou passar vergonha. Vive o Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus eu te peço, determina o milagre para que a alegria seja completa e possamos continuar ministrando a tua palavra, ministrando a bênção do Senhor e oferecendo ações de graça ao Senhor, atributando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu oro pela paz de Jerusalém, eu oro pela nação brasileira, te apresento os nossos governantes, te apresento a tua igreja no modo geral, as nossas autoridades espirituais, pastor José Wellington Júnior, sua família, pastor João Agripino de França, sua família, pastor Silas Paula de Souza, sua família, todo o corpo de obreiro, a tua igreja no modo geral. Aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Naíra, lembra-te da misericórdia, guarda-me, Senhor, guarda minha família, cubra-me com teu sangue, não permita que os meus agozes, Senhor, logra êxito, mas sempre eu possa ser a boca do Senhor falando, e a glória e o louvor sendo atributado ao Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro em o nome de Jesus. Aleluia! Chorando, eu finalizo e vou continuar meditando, tomando meu tereré, misturado com glória a Deus, misturado com lágrima, mas feliz que Deus falou com você, falou comigo, e mais uma vitória. Até a próxima live. Deus te abençoe, compartilha, se inscreva lá no meu canal no YouTube. Nós estamos adquirindo os equipamentos para nós apresentarmos novidade, e vai ser só alegria. Você me ajuda compartilhando, se inscrevendo lá no YouTube, Pastor Estevão Pereira. Deus abençoe Elizabeth, Deus abençoe Ludmila, Deus abençoe Tatiana e Delgado, Deus abençoe vocês que estiveram comigo. Até a próxima live. Ficam todos na paz de Cristo. Deus abençoe Mavânia Alves. Deus abençoe Janaína Pereira dos Santos. Saudade, mestre, irmão Sebastião. Irmão Sebastião, eu estou te aguardando em Santo Antônio de Levegé, meu filho. É questão de dias. Claudinete, Viviane, Rodrigues, Deus te abençoe. Aleluia. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. A paz do Senhor